E aí, gente boa, alguma vez você já teve aquela pulga atrás da orelha, sabe? Aquela sensação de que tinha algo meio azedo no ar, mesmo sem ninguém ter soltado uma farpa? Tipo, você termina um bate-papo com alguém e fica com um gosto esquisito na boca, um vazio por dentro, como se a energia tivesse escorrido pelo ralo. Não houve gritaria, não rolou palavra torta, mas parece que algo saiu do trilho. E é aí que entra uma sacada que quase ninguém te conta. Tem gente que simplesmente não rima com a nossa alma. A gente até gosta, nutre um carinho, tem uma história para contar. Mas a energia não mente e o corpo sente na pele. Se esse papo te fisgou, já deixa o like e se inscreve no canal para não perder os próximos mergulhos nesse mar de autoconhecimento. Carl Jung, esse mestre das profundezas da psique, costumava dizer que a alma conversa com a gente o tempo todo. Só que ela não usa palavras bonitas nem frases feitas. Ela fala por meio de sensações que arrepiam, de sentimentos que batem à porta, de sinais que são quase um sussurro. Mas, me diz aí, como é que a gente vai ouvir isso com o corre-corre do dia a dia? A gente tá sempre com a cabeça a mil, tentando dar conta de tudo, e acaba ignorando esses alertas preciosos. E o que era para ser um aviso, vira uma dor que aperta. Nem sempre o que nos causa um desconforto que amarga tá fora da gente, não. Muitas vezes, é tipo um espelho refletindo o que precisa de um carnezinho para ser pago aqui dentro. Algo a ser revisto em nós mesmos. Mas Jung também acreditava que nosso inconsciente é tipo um guarda-costas e que algumas pessoas aparecem na nossa vida só para escancarar uma porta de saída, para mostrar que já deu, que a hora de ir embora chegou. Vai ver, você tá segurando uma relação que já perdeu o sentido, que virou só osso e pó. Pode ser um amigo de longa data, aquele amor que desbotou, alguém da família. E mesmo com os sinais gritando na sua cara, você insiste, feito teimoso, porque o medo de ficar só te abraça forte, porque jura de pés juntos que a pessoa vai mudar, ou, pior ainda, porque acha que o problema é você. Mas, e se não for? E se sua alma estiver, há séculos, tentando te mandar um telegrama, e você, feito um desiludido, simplesmente não quer abrir? Hoje, quero te puxar para um papo mais íntimo, te convidar a olhar para isso com um carinho que conforta, a dar atenção para aquilo que a alma tenta dizer quando o corpo se contorce, quando o coração se fecha, quando o sorriso vira uma máscara que cansa. Porque no frigir dos ovos não se trata de julgar ninguém, não. É sobre reconhecer a verdade nua e crua. Algumas presenças não nos alimentam, elas nos drenam até o bagaço. E quando essa conta não fecha, não é egoísmo dar um passo atrás. É sabedoria pura. A verdade é que, mesmo quando a gente não entende uma vírgula, o inconsciente compreende tudo, tintim por tintim. Ele tem olhos para ver o que a mente consciente teima em ignorar. Ele sente o que as palavras não dão conta de expressar. E segundo Carl Jung, é lá, nesse cantinho misterioso, que mora uma sabedoria que transcende, uma inteligência que não brota do raciocínio lógico, mas da própria alma. Sabe aquele aperto no peito que surge do nada, feito uma sombra, quando você tá pertinho de alguém? Ou aquela vontade louca de sair correndo sem pé nem cabeça? Pois é, meu caro, esses são os sinais cifrados que o inconsciente te manda, dizendo: ei, tem algo aqui que não te faz bem, não. E o mais curioso é que esses avisos são mais sutis que um sussurro ao vento. Não vem com sirene, nem com manual de instruções. Eles simplesmente aparecem, feito uma brisa leve. E se você não tiver com a anteninha ligada, vai achar que é só cansaço, o estresse do dia a dia, ou algo que passa num piscar de olhos. Mas Jung nos chama para um mergulho mais profundo. Ele nos ensina a parar, a sentir, a observar como é que a gente se sente de verdade quando está do lado de certas pessoas. Porque o inconsciente, meu amigo, ele não julga, ele só mostra, ele é o mensageiro da verdade. E quando ele aponta para o desconforto, ele está desvendando uma verdade que a consciência, teimosa que só,
ainda não quer ver. E aqui entra um ponto crucial. Muitas vezes, a gente se força a manter conexões por pura educação, por culpa que aperta, pelo medo de magoar o outro. Mas nessa tentativa de proteger a vida alheia, a gente vai se ferindo aos poucos, sem nem perceber. Vai, calando a própria alma, feito um poço seco, vai silenciando o instinto que grita. E o mais perigoso é que, com o tempo, a gente se acostuma com o incômodo, feito uma cadeira velha. Aprende a viver desconectado de si mesmo. Aprende a sorrir por fora, enquanto algo lá dentro, vai murchando devagarzinho, feito uma flor sem água. O inconsciente, por outro lado, nunca dá o braço a torcer, nunca desiste da gente. Ele insiste, feito um passarinho bicando a janela. Envia sonhos que bagunçam a cabeça, sensações físicas que dão um arrepio, emoções que brotam do nada, tudo para tentar nos despertar. E é por isso que Jung soltou essa pérola. Quem olha para fora sonha, quem olha para dentro desperta. Olhar para dentro é ter a ousadia de encarar o que sentimos sem disfarces. É admitir que algumas pessoas, por mais que a gente queira bem, já não combinam mais com a pessoa que estamos virando. E isso, saca só, não faz delas gente ruim, nem faz de você um ingrato. Isso só mostra que a alma está amadurecendo e ela não quer mais se prender ao que já foi. A mente até pode tentar dar nó em pingo d'água, racionalizar a torto e a direito, fingir que está tudo lindo no jardim, mas o corpo não mente. O corpo é um livro aberto, ele responde na lata quando algo não está em sintonia com o nosso universo interior. E quando uma pessoa começa a te fazer um mal, mesmo que seja um cutucão de leve, o corpo sente antes que você consiga entender. Sabe aquele peso que te abraça nos ombros depois de um bate-papo? Aquela dor de cabeça que surge do nada? Um nó que se forma no estômago? O cansaço que te derruba mesmo sem você ter movido um dedo? Pois é, tudo isso pode ser o seu corpo dando um recado. Essa troca aqui não tá valendo a pena. E às vezes nem precisa de palavras negativas, viu? Basta a presença da pessoa. Às vezes ela pisa na sala e o ambiente, já muda de cor. O ar fica denso, a respiração fica mais curta, sua energia parece murchar. Isso é real. E é mais comum do que a gente imagina. Jung dizia que nosso inconsciente se expressa através de símbolos, de imagens que dançam na mente e de sensações que percorrem o corpo. E o corpo é um dos seus instrumentos prediletos. Ele é o primeiro a captar o que está desafinado com a melodia da alma. Então, quando você perceber esses sinais físicos se repetindo perto de alguém, para, respira e se pergunta: por quê? Meu corpo está virando uma bandeira de alerta? Pode ser que essa pessoa traga uma energia que entra em conflito com a sua, feito fogo e água. Pode ser que ela cutuque velhos traumas, inseguranças que pensava superadas, medos que te assombram. Pode ser que ela simplesmente não respeite seus limites, feito um trator desgovernado. Mas enquanto a mente tenta diminuir o problema, o corpo tenta te blindar. Só que a gente, aprendeu a ignorar o corpo, a empurrar para frente e a dizer: é só estresse, é só uma fase, logo passa. Mas não passa, meu amigo. Vai acumulando, feito uma bola de neve, e se transforma em ansiedade que sufoca, em insônia que não deixa dormir, em crises emocionais que brotam do nada. E aí a gente coça a cabeça e pergunta: por que eu tô assim? E a resposta, muitas vezes, tá naquela relação que você insiste em manter, mesmo sabendo lá no fundo que já virou só poeira. É preciso uma coragem de gigante para escutar o corpo, para dar atenção a esses alertas que sussurram, porque eles não vêm para te afastar do mundo, mas para te reconectar com você mesmo. E quando você aprende a confiar nesse radar interno, tudo vira de ponta cabeça. Você começa a escolher melhor com quem divide seu tempo precioso, sua energia vibrante, sua presença, que é um presente. E o mais bonito disso tudo é que quando você se respeita, o mundo também começa a te respeitar, feito um eco. As relações ficam mais leves, feito uma pluma, as trocas mais verdadeiras, e o corpo,
O corpo agradece, ele respira aliviado, como quem diz, agora sim, estamos seguros. Carl Jung tinha uma visão tão profunda sobre as relações humanas que dava nó na cabeça. Ele dizia que tudo aquilo que nos incomoda nos outros é um espelho do que ainda está bagunçado dentro da gente. E essa ideia, quando a gente entende, de verdade muda tudo, completamente. A forma como olhamos para as pessoas à nossa volta. Isso não quer dizer que toda pessoa que nos faz mal está refletindo uma cópia nossa, não. Mas sim que ela pode estar nos mostrando algo que ainda está ferido aqui dentro. Algo que implora para ser olhado, acolhido e, quem sabe, curado de uma vez por todas. Por exemplo, você sente que alguém te passa por cima? Pode ser que você ainda tenha um calo na hora de impor limites. Você se sente constantemente sob o microscópio de alguém? Talvez ainda esteja tentando se livrar do medo de não ser aceito, de não caber. Sente uma raiva que borbulha de alguém que é mandão? Pode ser que exista dentro de você uma parte que foi silenciada por muito tempo e agora ela se incomoda com qualquer figura que lembre essa tal opressão. É por isso que Jung soltou essa frase que é um raio. As relações são espelhos da alma. Elas nos mostram tanto o que temos de luz quanto o que temos de sombra. Às vezes, o problema não é a outra pessoa ser um monstro. O problema é o que ela desperta em você, a dor que ela cutuca, o buraco que ela escancara. E isso é importante de sacar. Nem toda relação difícil é daquelas que a gente joga fora. Algumas são convites a uma cura profunda, outras, porém, são só um replay de velhos traumas. E é aí que o discernimento entra em cena, feito um anjo da guarda. Quando você sente que a relação não tá te fazendo crescer, mas sim te empurrando para trás, te apagando, te afastando de si mesmo, é hora de parar e repensar tudo. E olha, reconhecer isso não é tarefa fácil. A gente tem afeto, uma história que se emaranhou, um apego que sufoca. Muitas vezes a relação já virou rotina, feito um tapete velho. Mas se ela parou de ser um porto seguro, se ela só te traz peso e um desconforto que amarga, então talvez esse espelho esteja só te mostrando que você mudou e que, por mais doloroso que seja, é hora de botar o pé na estrada. Jung nos convida a observar com mais atenção, a entender que às vezes o outro não é o vilão da história. Ele só está refletindo um processo interno que você precisa encarar de peito aberto. Mas isso não quer dizer que você tem que manter a pessoa grudada em você. Algumas lições a gente aprende de longe, viu? Algumas curas só florescem quando há espaço, silêncio e uma distância que acalma. E sabe o mais bonito disso tudo? Quando você começa a ver as relações como espelhos, você para de caçar culpados e começa a buscar o sentido que se esconde por trás das cortinas. Você entende que todo encontro tem uma razão de ser e que saber a hora de encerrar um ciclo também é um sinal de maturidade que merece aplausos. Tem gente que acende o pior da gente, não tem? Basta uns minutinhos perto delas e, de repente, você já está impaciente, irritado, inseguro, às vezes até solta uma farpa. E depois, quando se afasta, vem aquela pontada de culpa. Por que eu agi desse jeito? Por que eu me senti tão mal ao lado daquela pessoa? Carl Jung chamava isso de a sombra. A sombra é tudo aquilo que a gente enfia debaixo do tapete. Nossas emoções que foram caladas, traumas antigos que assombram, medos que nos paralisam, raiva, ciúme, carência, orgulho. Tudo o que a gente aprendeu que era feio sentir ou mostrar. Mas não é porque a gente esconde que deixa de existir, não. Tá lá, só esperando uma situação ou uma pessoa que dê o start para emergir. E sabe qual é o gatilho mais potente para despertar essa fera? Relacionamentos. Sim. As pessoas mais próximas da gente, ou até aquelas que cruzam nosso caminho e dão um chacoalhão, têm o poder de fazer a sombra sair do esconderijo, feito um rato da toca. Às vezes, um comentário banal, um olhar atravessado, um gesto que te faz sentir invisível, e pronto. Aquela parte esquecida de você acorda, implorando por atenção.
Mas aqui vem um detalhe importantíssimo. Quando alguém desperta sua sombra, isso não significa que a relação é um mar de rosas só porque te faz ver seus lados mais obscuros. Nem tudo que dói é remédio. Algumas dores são só um replay, um ciclo vicioso. São pessoas que reforçam seus traumas em vez de te ajudar a estancar a ferida. Então, o segredo está em observar com a consciência ligada. Essa pessoa acende minha sombra. Mas depois disso, o que acontece com você? Você cresce com isso ou se sente cada vez menor? Você se conhece mais ou se perde mais nos próprios labirintos? Você se sente mais leve ou cada vez mais preso numa espiral de sentimentos que te puxam para baixo? Tem gente que acende uma luzinha sobre nossas feridas, mas também oferece um colo, um espaço seguro, uma empatia que abraça. Essas são as relações que nos lapidam, que nos transformam. Agora, tem outras que só acendem a luz e depois saem da sala, te deixando sozinho com a bagunça que se formou. E essas, muitas vezes, são as que precisam voar. A sombra não é um bicho-papão. Ela só é mal compreendida, coitada. Jung dizia que integrar a sombra é fundamental para a gente se tornar um ser completo. Mas isso não quer dizer que você tem que aguentar qualquer um ou qualquer situação só porque ela te mostra o que ainda te machuca. Pelo contrário, reconhecer que alguém te força a viver constantemente na sua pior versão é o primeiro passo para escolher pular fora desse ciclo. Quando você se vê com raiva o tempo todo, ansioso, reativo, fora de si, respira fundo e se pergunta: essa relação está me ajudando a curar minha sombra ou está só me jogando mais fundo nela? Essa pergunta, por si só, já é um sinal de despertar. E a verdade é simples, feito um rio. A alma sabe quando está sendo sufocada. E quando ela sente isso, ela tenta te acordar. A sombra aparece, não para te destruir, mas para te dizer: ei, tem algo aqui que você precisa botar os olhos. A escolha de continuar ou não. Aí, meu caro, já é com você. Tem um momento, e quem já viveu isso sabe na pele, em que a presença de uma pessoa, que antes era como um raio de sol, começa a pesar, a virar nuvem. A companhia que trazia riso que era música, afeto que era abraço, segurança que era porto, agora traz um incômodo que arranha, uma tensão que corta, uma vontade silenciosa de não estar ali. É quando o silêncio entre vocês começa a ser mais barulhento que uma briga, quando o abraço já não te encaixa, quando o simples toque, a simples presença do outro, começa a incomodar o corpo inteiro, mesmo que você não solte um pio. E o mais difícil é que, na maioria das vezes, isso não acontece de uma vez só, não. É sutil, feito a água furando a pedra, vai acontecendo aos pouquinhos. Um desconforto aqui, uma palavra que te atravessa ali, uma falta de empatia que vira rotina. Até que um dia você percebe. Está exausto, não da vida, mas de tentar manter aquela relação em pé. Carl Jung nos lembra que o inconsciente, essa bússola interna, sabe quando algo não está mais alimentando a alma, e ele, espertíssimo, manda sinais. Às vezes é aquela irritação que surge do nada, sem explicação, a sensação de estar se esvaindo, ou aquele sentimento de que você está carregando um mundo que não é seu. Como se estivesse sempre puxando a outra pessoa, como se ela tivesse virado um fardo pesado, emocional, energético, até físico. Quando a presença de alguém vira um peso, não tem como disfarçar por muito tempo. Você começa a se sentir cansado, mesmo sem ter feito nada, sente uma vontade de sumir, de evitar, de inventar uma desculpa esfarrapada. E a mente, claro, tenta dar uma de advogada. É só uma fase, vai melhorar, é estresse. Mas a alma já sacou, e o corpo também. Você começa a se calar para evitar uma guerra, começa a se adaptar demais, a se moldar em 1000 pedaços, a engolir sapos até não poder mais, até que, sem perceber, já não sabe mais quem é você perto daquela pessoa. Você virou alguém que anda em campo minado, que mede cada palavra, que pensa 1000 vezes antes de ser você. E isso, meu amigo,
Isso cansa, isso esgota até a última gota. Jung dizia que aquilo que não é vivido de forma consciente se repete como destino. Ou seja, se você não ouve o que sua alma está tentando te gritar, a vida vai dar um replay na lição. Novas pessoas vão aparecer com o mesmo figurino, com o mesmo peso, com o mesmo desconforto, até que você crie coragem de botar um ponto final no ciclo. E às vezes, encerrar não é brigar, não é cortar o laço com uma tesoura afiada, é apenas reconhecer, com uma honestidade que dói: essa presença não me faz mais bem. E tudo bem. Não é egoísmo escolher a leveza que te abraça. Não é egoísmo cuidar da sua energia, que é um tesouro. O que é pesado demais, com o tempo, te arrasta para o fundo. E olha, tem relação que é assim. Você sai do encontro mais cansado do que quando chegou, mais perdido do que quando entrou. E no fundo, lá no fundo da sua alma, você sabe: isso não é amor, isso não é amizade, isso não é parceria. Isso é dependência, é apego que sufoca, é medo de ficar sozinho. E nenhum desses motivos justifica o sacrifício da sua paz de espírito. A alma sabe quando está sendo carregada, em vez de ser acompanhada lado a lado. E quando isso acontece, ela começa a implorar por distância. Primeiro com sussurros, depois com gritos que ecoam no seu interior. E se você continuar dando de ombros, ela adoece. Porque ninguém aguenta viver num lugar onde não pode ser quem é de verdade. Tem uma hora que a alma simplesmente começa a dar no pé, sem barulho, sem drama, sem briga. Ela só começa a se afastar em silêncio. E o mais curioso é que a mente, teimosa que só, nem sempre entende isso. Mas a intuição, essa sim, já sacou tudo. Você começa a esquecer de responder aquela mensagem, perde o tesão por aquela conversa, sente uma preguiça que te abraça só de pensar em ver a pessoa, mesmo sem um motivo aparente. A conexão que antes era um fogo que ardia, intensa que só, de repente parece apagada, feito uma brasa fria. É como se algo dentro de você tivesse decidido partir primeiro, antes mesmo de você tomar qualquer atitude concreta. É a alma te protegendo, te blindando. E ela faz isso sem alarde, porque quando a alma sabe, não precisa de explicação. Carl Jung falava que o inconsciente é como uma bússola interna. E quando ele percebe que uma relação está sugando sua energia, ele começa a criar pequenas brechas, pequenas distâncias, pequenos esquecimentos que brotam do nada. A sua intuição começa a te sussurrar: você não precisa mais estar aqui. E isso pode ser bem confuso, porque a mente racional vai tentar manter as coisas como estão. Vai te lembrar dos momentos bons que já viveram. Vai dizer que você está fazendo drama, que a outra pessoa não merece esse gelo. Mas aí você presta atenção e percebe que sua energia já não se entrega mais, que seu corpo já não quer mais pisar ali, que seu olhar já não brilha quando encontra aquela presença. E não é por maldade, não é porque você virou alguém de gelo ou ingrato. É só que acabou. A troca deixou de fazer sentido. A sua alma, que antes estava ali inteira, agora só observa de longe, feito um espectador. Tem gente que sai da nossa vida aos poucos, mesmo estando ali, do seu lado, em carne e osso. E tem momentos em que é a gente que vai saindo devagarzinho, sem nem perceber. Começa por dentro, uma distância emocional, depois energética, depois comportamental. E quando você se dá conta, já não há mais laço verdadeiro. E aí você entende que o fim de uma relação nem sempre vem com uma explosão que racha o céu. Às vezes, o fim chega como um silêncio que pesa, um desligamento sutil, um esvaziamento natural, feito areia escorrendo entre os dedos. E isso também é um tipo de sabedoria profunda. Jung dizia que nós nos tornamos aquilo que precisamos ser. E às vezes, para se tornar quem você é de verdade, algumas pessoas precisam sair do seu caminho. Não porque são ruins, mas porque a sua alma já não caminha mais na mesma direção que elas. Confiar na intuição é um ato de amor próprio gigante,
Porque é ela que te avisa antes da dor virar um trauma que te consome, antes do cansaço virar doença que te derruba, antes da alma adoecer de tanto fingir um sorriso. E quando você começa a respeitar esses movimentos internos, tudo começa a se encaixar, feito um quebra-cabeça. Você se sente mais leve, mais em paz, porque não está mais remando contra a maré. Você está finalmente ouvindo o que a sua alma já sabia há muito tempo. Tem um momento em que não é só a alma que começa a dar no pé. O universo também entra em cena e começa a mostrar, com mais clareza, com mais força, aquilo que você estava tentando ignorar. As conversas começam a emperrar, os encontros passam a ser adiados, os caminhos já não se cruzam com a mesma frequência. A vida vai de mansinho, mostrando que aquela conexão está perdendo o fôlego. E aí, você começa a notar uma coisa curiosa. Quanto mais você insiste, mais tudo parece desandar, feito um castelo de areia. É como remar contra uma correnteza, invisível. Você tenta dar um jeito na relação, tenta voltar ao que era antes, tenta se forçar a sentir o que já virou cinzas, mas nada flui. Tudo trava, tudo pesa, tudo cansa. Carl Jung acreditava que quando a gente resiste ao que a alma já compreendeu, o inconsciente se encarrega de criar situações que nos obrigam a olhar para a verdade. Pode ser uma briga que explode do nada, um afastamento sem motivo aparente, um evento inesperado que escancara tudo aquilo que você tentava esconder de si mesmo. E é nesse ponto que muita gente sofre, porque o ego não quer largar o osso. O apego grita. A saudade aparece mesmo quando a alma já está em paz com o fim. Mas é preciso lembrar, nem toda ausência é perda. Às vezes é alívio que abraça, é espaço para respirar, é liberdade para voar de novo. O universo começa a conspirar a favor da sua cura, e isso às vezes significa tirar certas pessoas do seu caminho. E tudo bem. Isso não é castigo, é reajuste. É o fim de um ciclo para que outro possa florescer. Sabe quando você se sente mais leve depois que alguém some da sua vida? Quando começa a dormir melhor, a respirar mais fundo, a se sentir mais você mesmo? Então, esse é o sinal mais claro de todos. Você estava tentando manter viva uma relação que já tinha morrido por dentro. E aí vem o ensinamento final. Quando uma pessoa deve sair da sua vida, a alma avisa, o corpo sente. A intuição confirma, a energia não mente. E se mesmo assim você continuar teimando, o universo intervém feito um juiz. Então, se você está vivendo isso agora, se tudo em você pede por um afastamento, por um silêncio, por um ponto final, escute com coragem, com respeito, com um amor que transborda. Porque deixar alguém ir, quando já não há mais caminho em comum, é também uma forma de amor. Amor por você, amor pelo outro, amor pelo que a vida ainda tem de lindo para te oferecer. Que jornada, hein? Desvendar os sussurros da alma e as mensagens do corpo é um passo gigante. Se esse vídeo te trouxe alguma luz, te fez pensar, deixa seu like aqui embaixo. Ele me ajuda a espalhar essa mensagem para mais gente que precisa. E para não perder nenhum dos nossos próximos papos que abrem a mente e tocam a alma, se inscreve no canal e ativa o sininho. Quero muito saber sua opinião. De onde você está assistindo a gente? Me conta nos comentários. A gente se vê no próximo vídeo.